não é surpresa para ninguém que acompanha o Salve Salve Band News. Então, 6 meses atrás, em abril desse ano, de 2021, a gente até subiu o comentário que eu fiz aqui nesse programa e estava lá dizendo justamente que o Bolsonaro troca o diretor da PF após o filho dele, 04, Jair Renan Bolsonaro, virar alvo. Virar alvo de quê? De um núcleo dentro da Polícia Federal que, até o momento, até pelo menos 6 meses atrás, conseguiu agir com independência. Mas como eu expliquei um monte de vezes nesse programa, quando você instrumentaliza uma corporação, um órgão de Estado que não deveria ser usado como órgão de governo, não quer dizer que imediatamente você controlou tudo, você vai aumentando os seus tentáculos aos poucos. Isso foi dito aqui desde sempre. Então, o sujeito nomeia alguém para a cúpula, controla a cúpula. Só que dentro de uma corporação como essa ainda existe uma certa independência funcional e às vezes surge ali um inquérito que é incômodo para quem está no poder. Um inquérito sobre um filho de um presidente da República. E aí o que acontece? Aquele que foi colocado no posto de diretor-geral vai e tira do cargo o coordenador da área responsável pela investigação do filho do presidente da República. Quem está tirando, repito, é o diretor-geral da PF colocado pelo presidente. Então é o Paulo Maiorino, que já era o terceiro da instrumentalização bolsonarista da Polícia Federal. Primeiro tentaram o Alexandre Ramagem, que é o atual diretor da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, também instrumentalizada pelo bolsonarismo. Só que aí foi quando o Sérgio Moro saiu do governo, por não compactuar com isso, obviamente. E aí o Alexandre de Moraes, ministro do STF, suspendeu a nomeação, até porque veio à tona foto do Alexandre Ramagem abraçado com Carlos Bolsonaro num Réveillon, íntimo da família, fez lá segurança pessoal entre a eleição e a posse, no Rio de Janeiro. Então não conseguiu emplacar. Mas aí entrou o Rolando Souza e foi lá fazendo o papel dele, o papel que Jair Bolsonaro queria. Só que durante a gestão do Rolando Souza, surgiu uma investigação sobre o Jair Renan Bolsonaro. Vocês acham então que Jair Bolsonaro estava satisfeito? Não, ele quer o controle completo. Como assim? Como assim surgiu um núcleo que ousou, imagine, abrir uma apuração sobre um filho dele, mais um, além de todos os outros que já são alvo de outras investigações que não são necessariamente decorrentes da Polícia Federal. Até tinha antes lá o inquérito eleitoral sobre o Flávio Bolsonaro, que chegou na superintendência da PF do Rio, quando então Jair Bolsonaro quis trocar tudo. Mas tem outras investigações em curso sobre os filhos dele. Essa sobre Jair Renan é mais uma, que recebeu carro de empresa ligada ao governo, que recebeu móvel, que teve festinha ali sendo filmada por uma produtora que faz parte do mesmo grupo empresarial e tal. Então está sendo investigado por tráfico de influência, quer dizer, está recebendo favores, está recebendo agrados, está recebendo mimos de empresas que têm contrato público com o governo. Isso aí, de uma maneira geral, pode se configurar, obviamente cada caso particular precisa ser investigado, como recebimento de propina, recebimento de suborno. A gente está falando aqui da mesma linha geral, cada caso tem a sua gravidade, cada caso tem as suas particularidades. Mas a hipótese criminal é muito similar a quem recebe imóvel ou reforma de imóvel de empreiteira que tem contrato público com o governo do seu grupo político, como foi o caso de Luiz Inácio Lula da Silva, que teve a sua sujeira varrida, aí vai virar candidato, essa coisa toda que a gente está acompanhando. Então Jair Renan, alvo da PF, vai lá o Bolsonaro, não, isso aqui não tá bom não. Semanas depois que veio o anúncio da investigação sobre Jair Renan, ele trocou o Rolando Souza pelo Paulo Maiorino, que tem costas quentes aí também em tribunais superiores, não é só o Jair que gosta dele não. E agora, 6 meses depois do meu comentário a respeito desse tema, há a troca do delegado responsável pela área que estava investigando Jair Renan. Vamos lembrar então, salve, salve Band News, de 6 meses atrás, eu fazendo analogia com o caso do Flávio Bolsonaro, quando Jair começou o troca-troca, querendo a superintendência da PF,
o que estava registrado em mensagem do Jair Bolsonaro para o Sérgio Moro. Em 26, superintendência, eu só quero uma e tal, como se o Sérgio Moro tivesse e não houvesse procedimentos internos da Polícia Federal para escolher em cada localidade o seu superintendente. Aí Bolsonaro queria a do Rio de Janeiro, e agora vocês vejam que quem ele quer colocar no lugar, o Paulo Maiorino, diretor-geral da PF, no lugar desse delegado que ele está tirando, é alguém da superintendência da PF do Rio, reduto bolsonarista. Então vamos lembrar o que eu disse 6 meses atrás. Pode soltar. Quando o inquérito sobre o Flávio Bolsonaro avançou, ele quis trocar o superintendente da PF. Como não era atribuição do presidente da República, ele tinha que trocar o diretor-geral. Como trocar o diretor-geral era a atribuição que ele, Bolsonaro, havia dado, pelo menos em termos de compromisso, de palavra, ao então ministro Sérgio Moro, ele acabou criando um atrito com o Sérgio Moro, que acabou saindo, ele botou outro, trocou o comando da PF. A primeira coisa que o Rolando Souza fez quando assumiu foi trocar a superintendência da PF no Rio. Agora, a PF, um núcleo lá, né, porque eles não têm o controle total, um núcleo lá abre uma investigação sobre o filho 04. E aí, o que acontece de novo? Ele bota um ministro da Justiça e Segurança Pública ainda mais próximo da família dele do que é o André Mendonça, que é um puxa-saco do Dias Toffoli, organizou livro em homenagem aos 10 anos do Toffoli como ministro. Então ele colocou o Anderson Torres mais próximo, e o Anderson Torres agora troca o comando da Polícia Federal, porque o Bolsonaro nunca esteve satisfeito com todo esse comando. Então, as informações estão aí, elas são oficiais. Ligar os pontos é o trabalho de análise. Eu espero que haja uma reação interna, eu espero que a corporação não se deixe dominar. Agora, a partir do momento que as pessoas têm caneta, elas vão trocando. Aí troca o delegado responsável pela investigação de um filho aqui, troca uma outra peça ali, redistribui e tal, tira a estrutura de investigação. A gente precisa monitorar para ver se tudo isso vai acontecer, porque depois arquivam uma suposta investigação que nem sequer houve, e ele fica lá brandindo a inocência dos outros. Não, tem que haver a investigação até o final e responsabilização. Pois é, voltando aqui ao presente, esse vídeo era de abril, estamos aqui em outubro de 2021, monitorando os desdobramentos, conforme eu tinha dito, e o que aconteceu? Exatamente aquilo que foi previsto. Quer dizer, a partir do momento que as pessoas têm a caneta, elas vão trocando, e aí se tira o delegado responsável por uma investigação ou pela área da investigação do filho do presidente da República. Então esse é um programa sobre a realidade. Vai ver se foi dito isso em programa de bancada bolsonarista, em programa lá daquelas bancadas de emissoras abastecidas pelo governo. Não tem. Essas informações são omitidas do público. Aquele público que embarcou na demonização da imprensa por parte do bolsonarismo e só tem como fonte de informação, ou seja, de desinformação, essas bancadas, esse público nem sequer fica sabendo dessas coisas. Mas é isso que está acontecendo. E o que é curioso, juntando aqui com o restante do noticiário da semana, é que isso ocorre enquanto tem aberta uma investigação sobre a interferência do Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Uma investigação que foi deixada de lado até por causa do desdém, da retaliação dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal em relação ao Sérgio Moro. Porque, obviamente, atingiu, por meio de operação anticorrupção, os seus padrinhos e os amigos dos seus padrinhos. Então deixaram cozinhar lá para o Moro não ter a razão dele nesse episódio, toda comprovada. Jair Bolsonaro se sentiu livre para ir trocando as peças na Polícia Federal, e os diretores da Polícia Federal foram se sentindo livres para ir removendo delegados. 2 delegados que miraram o Ricardo Salles, então ministro do Meio Ambiente, foram removidos. Agora você tem a remoção do delegado Hugo de Barros Correia desse cargo de superintendente do órgão no Distrito Federal. É a superintendência responsável por 2 dos principais inquéritos que hoje preocupam o Jair Bolsonaro, o inquérito das fake news e o que tem o Jair Renan como alvo de alvo de investigação por suposta prática de tráfico de influência. Então está tudo configurado aí. E repito, o inquérito sobre a interferência ficou cozinhando aí a banho-maria, enquanto outras interferências estavam acontecendo. E Jair Bolsonaro só decidiu depor presencialmente depois de lutar por meio do seu advogado-geral da União
para depor somente por escrito, porque ele sentiu ali pelos bastidores, pelo mapeamento de votos, que haveria uma derrota em plenário. Quer dizer que os ministros do STF, que são 11 na composição atual, que eles votariam para que Jair Bolsonaro depusesse presencialmente. E aí, para se antecipar aquela derrota, que poderia gerar uma jurisprudência, como falei ontem no programa, para que ele sempre fosse depor presencialmente, inclusive em outras investigações das quais é alvo, aí ele decidiu, repito, se antecipar. Então, no fundo, ele está amarelando até para os próximos inquéritos aí. E dos males para ele, o menor. O que agradou a defesa do Moro, que, na verdade, a imprensa, às vezes, até quando noticia, ela acaba estabelecendo conclusões dela mesma como se fosse das palavras do Sérgio Moro, né? Porque vamos lembrar aqui o que aconteceu quando o então ministro saiu do governo. Ele falou que Jair Bolsonaro trocou o diretor-geral da PF sem ter qualquer argumentação técnica para isso. E que ele queria, obviamente, trocar o chefe da superintendência da PF no Rio de Janeiro. Então, o Sérgio Moro se limitou a falar sobre fatos objetivos. Qual é a conclusão nossa? Conclusão nossa, jornalistas, obviamente, ligando todos os pontos e tal. É que ele estava querendo blindar a família, manter a impunidade da família, porque tinha inquérito avançando sobre seus familiares, e o vídeo daquela reunião de 22 de abril mostra o Jair Bolsonaro dizendo: não vou esperar, aquela palavra com F, né? Vamos substituir aqui por ferrar, não vou esperar ferrar minha família ou amigo meu e tal, vou interferir, e deixando muito claro, portanto, as suas intenções. Então, o quadro aí está totalmente completo. E o que eu ia dizer é que a defesa do Sérgio Moro gostou de Jair Bolsonaro ser impelido, vamos dizer assim, a depor presencialmente, porque já tem uma série de perguntas e talvez cartas na manga, como aparece aí no noticiário, para constrangê-lo na hora da inquirição, porque a defesa vai participar. Então, se ele está achando que vai ser um passeio no parque, porque eventualmente pode ter um delegado que não faça perguntas mais incisivas e tal, pelo menos deve ter ali a atuação dos advogados do ex-ministro, que tinha absoluta razão a respeito desse episódio, porque se limitou aos fatos e deixou o governo porque não queria se responsabilizar por um diretor-geral da Polícia Federal, que fica sob a alçada do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que fosse fazer exatamente aquilo que os diretores estão fazendo. Quer dizer, retaliando delegados que estão removendo delegados, né, para ser mais preciso em relação ao fato, né, mas a interpretação pode ficar com cada um, removendo delegados que estão atingindo ou os seus familiares ou os seus aliados.